Obrigado. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Glória a Jesus. Que bom podermos estarmos juntos mais uma vez. Amém? Amém? Quem está feliz de poder vir à casa do Senhor? Opa! Esse texto que nós temos aqui no nosso data show, está escrito, Salmo de número 122, versículo 1, tem que ser uma realidade na nossa vida, irmãos. Principalmente nos dias de hoje. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pega na mão do seu irmão aí, então, e diga para ele, vamos recitar esse texto, né, junto, então. Diga, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Então vou perguntar de novo, quantos estão alegres em poder estar na casa do Senhor esta noite? Amém. Amém. Talvez você não entenda hoje, mas nós que temos experiências aí, de várias situações, sabemos que nesse exato momento existem pessoas, escute bem, nesse exato momento existem pessoas que estão lá no hospital, querendo fazer de tudo, para poder estar na casa do Senhor. Há algumas pessoas que desprezam, nesse exato momento, existem pessoas que estão desprezando essa questão de estar na casa de Deus, mas eu te digo que você deve se sentir um privilegiado, amado. Você e eu somos privilegiados em poder caminhar para a casa do Senhor. Quantas pessoas que hoje, nesse exato momento também, estão encarceradas, estão lá na prisão, na detenção, e já faz anos que estão ali, e de repente, se você pergunta a ele, se você pudesse fazer alguma coisa, muitos deles dirão, se eu pudesse, eu estaria na casa de Deus. E por que o salmista diz isso, estar na casa de Deus tem que ser com alegria? É porque na casa de Deus, irmãos, todos os dias em que você está na casa de Deus, a sua esperança é renovada. Estão entendendo? Nesta noite, eu lhes dou garantia que a sua esperança será renovada pelo poder que há no nome de Jesus. Eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui, muitos mesmo, entramos aqui quase que rastejando espiritualmente, mas eu lhes dou garantia de que você, mesmo que venha rastejando, você vai sair daqui cantando o hino da vitória no nome de Jesus. Amém, querido? Por quê, pastor? Porque na casa de Deus a esperança é renovada. Na casa de Deus, o inimigo ele tem que bater em retirada, querido. E eu sei também que muitas vezes o inimigo vem para tentar nos destruir, ele ataca para tentar nos ferir. Mas se nós tomamos essa posição de vir para a casa de Deus, irmãos, as trevas são dissipadas. Se você vê o Salmo 91, se você lê, você vai ver que o salmista ele vai progredindo e vai dizendo assim, que ele não teme seta que voe de dia, nem mortandade que assola na escuridão. E ele diz, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Tudo por quê? Justamente porque ele sabia, se ele habitasse debaixo das asas do Senhor, o inimigo tem que bater em retirada. Pega na mão de um irmão aí, com carinho. Vamos orar por essa pessoa, amém? Amém? Vamos orar por essa pessoa. Talvez tenha uma pessoa aí do teu lado, ou talvez não, no nome de Jesus, tem uma pessoa do seu lado, que está urgentemente necessitando de uma bênção na vida dela. Talvez essa pessoa que está do seu lado aí, as coisas não têm sido muito boas para ela tem sofrido, ela tem passado por momentos de privações e de luta. Talvez essa pessoa não tem nem o que comer em sua casa. Talvez você possa até vê-la com uma roupinha bonita, tal, mas ela pode estar passando por alguma privação.
E só ela e Deus sabem. E nós como igreja temos que orar, querido. Amém? Amém? Então pegue na mão desse irmão, ou coloque a sua mão no ombro dele assim, mesmo sentado, como você quiser. Intercede ao Senhor pela vida dele ou dela. Peça a Deus: Senhor, abençoe minha irmã. Então ore por ela, feche os teus olhos e clame ao Senhor por ela. Clame pela sua vida. Pai, nós estamos na tua presença e estamos alegres por podermos estar na tua casa, porque melhor é um dia na tua casa do que 1000 fora dela. Como diz o salmista no Salmo de número 84, eu prefiro estar às portas da casa do meu Deus do que em qualquer palácio de qualquer rei, porque aqui nós encontramos abrigo, nós encontramos refúgio, nós encontramos as vitórias que o Senhor tem preparado para nós, nós encontramos renovo, renovação de esperança, renovação da comunhão, do amor, renovação, Senhor, do sentimento de salvação, de te querer, de te buscar, de fazer a tua vontade. É aqui que as coisas espirituais acontecem para nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai. Quero te pedir que o Senhor abençoe essa irmã, esse irmão. Quero te pedir que o Senhor ajude-a a vencer esses obstáculos, essas barreiras, essas tentações. Se porventura o inimigo tem investido para tentar destruir, feri-la, que no nome de Jesus, Senhor, ela tem uma experiência de libertação nesta noite. Se o coração está amargurado, magoado, se o coração está doente, que esse coração tenha cura, ó Deus, em nome de Jesus, o teu filho, assim como o Senhor curou o coração de muitos. Eu abençoo a casa do meu irmão, da minha irmã, que onde ele pôr essas mãos será abençoada. Ó Deus, que a alegria venha. Espírito Santo, cuida dele, cuida dela, cuida dos seus negócios. Ó Deus, que essa esperança tão prometida, que essa luz que ilumina as trevas e que dissipa todo o mal, possa ser derramada, possa ser, Senhor, esclarecida, possa clarear a vida do meu irmão e da minha irmã, e que nesta noite a sua palavra flua. Ramachorabacandaraás, Remalabachandarabacandarás, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos dar um aplauso ao Senhor, porque Ele merece o nosso aplauso. Irmãos, tem uma palavra da parte de Deus que eu quero plantar no teu coração. Hoje nós vamos falar muito sobre como reagir às tentações. Mais uma vez, pelo aquilo que eu tenho visto, muitos crentes ainda não aprenderam, não entenderam que nós estamos em uma guerra. Muitas pessoas ainda não entenderam que essa guerra não é uma guerra qualquer, é uma guerra espiritual. E da parte do inimigo, durante 24 horas por dia, se ele puder te ferir, se ele puder te destruir, ele vai fazer de tudo para que você não avance. Ele vai fazer de tudo para que você não decole, não deslanche. O inimigo vai fazer de tudo para que você não cresça. E isso ele vai fazer não somente com você, mas ele também tentará envolver a minha e a tua família. Tudo por quê? Com a intenção de nos destruir. Por isso é importante você entender que há uma tentação, que há ataques, que há
situações que você nem se dá conta, porque muitas vezes vem esse ataque e nós damos explicações humanas. Ah, não, isso aconteceu porque tinha que acontecer. Isso é uma coisa humana, sendo que no fundo, aquele ataque é um ataque espiritual. Quantas pessoas chegam até nós e nos falam de seus problemas, e eu, como homem de Deus, identifico que há uma potestade, que há uma entidade tentando destruir aquela vida, tentando destruir aquela família, tentando envolver aquela pessoa em algum poço, de tal forma que ele nunca mais saia de lá. E as pessoas não se dão conta. Por isso é muito importante a palavra de Deus, para que você abra sua mente. Querido, abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo número 1. Está lá no final da Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Estou feliz muito de ver algumas pessoas que são vizinhas, nossa, né? Vizinhos dos nossos irmãos, né? Que bom, que bom, que bom. Será que você pode, enquanto está buscando aí, olhar para o seu amigo, seu irmão e dizer: que bom que você veio? Amém? Diga para a sua vizinha, mesmo que você viu ela hoje, mas diga: que bom que você veio. Aleluia. Diga: Deus tem uma palavra para você. Estou feliz de ver o irmão Jorge, né? Bem-vindo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoa. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram Tiago capítulo 1 a partir do versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando ele for provado por essa tentação, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Vou repetir: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado nessa tentação, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E quando alguém for tentado, ninguém diga: foi Deus que me tentou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém Deus tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Aleluia. Pois bem, meus irmãos, nesta noite eu quero falar sobre a coroa da vida. Diga comigo: coroa da vida. Mais forte: coroa da vida. Muitos pregadores que eu já ouvi falam muito de uma coroa lá no céu, e até já usaram esse texto para dizer que há uma coroa da vida, né? E a maioria deles sempre estão falando que essa coroa da vida nós vamos receber lá no céu. Entretanto, se nós olharmos o texto e aquilo que Tiago, irmão de ventre de Jesus, falou, vamos ver que essa coroa nós vamos receber ela aqui em vida. E essa coroa, ela tem uma condição para receber. Ela não é uma coroa como aqueles reis, como tem lá na Espanha, como tem no Principado de Mônaco, ou lá na Inglaterra, que passa de herança, que passa de pai para filho. Não, essa coroa, ela não é recebida desse jeito. Essa coroa, ela é recebida, ela é entregue somente na vida ou nas mãos
ou é colocada na cabeça daqueles que aprendem a suportar as tentações desta vida. Esta coroa só é colocada para aqueles que resistem, não cair em tentação, aqueles que por amar a Deus não se deixa levar por qualquer coisa, aqueles que por querer um futuro melhor, eles resistem até o último. Pois bem, o irmão de ventre de Jesus, Tiago, logo após a morte de Jesus, ele passou a crer em Jesus. Ele passou a crer e ele foi levantado logo após a morte do outro Tiago, foi levantado também como um dos outros apóstolos. E aqui ele escreve para nós, para nos edificar, dizendo que o homem bem-aventurado é aquele que suporta essas tentações. Muitas vezes nós damos crédito e até elogiamos algumas pessoas, né? Que fulano ganhou uma medalha de ouro, que maravilha, mas fulano simplesmente correu uma carreira. É verdade que não é qualquer um que ganha uma medalha, porque, e somente esses, inclusive, está vindo as Olimpíadas aí, muitos vão ganhar medalha. Mas esse texto, Tiago estava querendo falar de algo mais transcendente, algo mais sério, algo que nem mesmo esses corredores, ou os lutadores de boxe, ou alguma ginasta, algum desportista, nem eles mesmos, ainda que eles tenham uma medalha, eles não têm o poder de vencer, de ganhar essa coroa nas suas cabeças, a não ser se eles aprendem a suportar as tentações. Pois bem, querido, existe uma regra, que essa regra temos que ter em nossa mente todos os dias. É que a partir do momento em que quando eu falo que eu creio no Deus poderoso, a partir do momento que eu falo, eu aceitei Jesus, você vai se autodeclarar arqui-inimigo do diabo. Portanto, ele virá te atacar. E esse texto de Tiago aqui nos ensina que nós devemos suportar esses ataques do diabo. E o mais lindo disso tudo é que quando nós suportamos, ele está dizendo aqui que Deus nos dá uma garantia, que aquele problema, aquela tentação que o inimigo lançou sobre a nossa vida, ele tem o poder, quando nós resistimos, simplesmente Deus nos ensinará a lidar com as outras questões da vida. Isso que é chamado coroa da vida. Coroa da vida é quando você passa pelo teste, e aí você resiste, e Deus vai lá e te ensina mais. Em outras palavras, quando eu dou lugar à tentação, eu fico mais fraco ainda. Mas quando eu resisto, eu fico mais forte ainda. E é isso que o inimigo não quer de nós. Lá nos países frios, eu me recordo que tinha umas árvores ali, e eu observando as folhas daquelas árvores, e por causa de ser muito frio, as folhas no inverno elas caem, e aquela árvore fica sem folha nenhuma. Mas eu observei que existiam algumas folhas, irmão, umas folhas que elas lutavam para não cair daquela árvore, elas lutavam com todas as forças, a ponto de perder aquela cor esverdeada. Umas ficavam amarela, ia ficando amarela até ficar cinza, e eu via que aquelas folhas lutavam para não morrer, para não cair. Essas folhas, se fosse compará-las aos seres humanos, e a ideia que Deus tem a nosso respeito, quando formos tentados, elas seriam chamadas, essas folhas, aquelas que não estão satisfeitas com a morte, aquelas que estão inconformadas com seu estilo de vida, destinado a morrer.
Pois bem, eu e você, como servos de Deus, temos que ser como essas folhas, não aceitar as tentações, não aceitar os ataques que o diabo vem para nos destruir. Por que eu estou pregando dessa forma hoje? Porque eu sei que na nossa vida, cada um de nós que estamos aqui, sofremos tanta tentação. E por sofrer tentação de diversos aspectos, eu sei do que eu estou falando. Porque essas tentações muitas vezes estão dentro da nossa própria casa. As tentações muitas vezes estão dentro do nosso ambiente de trabalho. Essas tentações estão ali rodeado de pessoas que muitos sem perceber e outros percebendo, sabe que o inimigo está usando-as para tentar nos destruir, para tentar nos tirar o futuro que Deus tem reservado para nós. Essas pessoas são instrumentos do inimigo. Por isso eu e você temos que dar conta. Eu tenho certeza que nesta noite você entrou aqui precisando de uma palavra. Eu tenho certeza que você entrou aqui dizendo: pastor, eu não suporto mais. Quantas experiências difíceis. Tudo isso, querido, são as tentações que vêm, mas a ideia de Deus é que te mostrar que Ele preparou recursos. Ele preparou recursos para você conseguir vencer essas tentações. Deus preparou recursos para a minha e para a sua vida, para que você não seja levado como tanta gente que, por não suportar a tentação, destrói a família, destrói o seu futuro e destrói o futuro dos seus filhos. Você e eu não precisamos dar lugar à tentação. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para nós, querido, e você precisa crer nisso. Quando vier uma tentação na sua vida, o primeiro exercício espiritual que você tem que fazer é usar a sua fé e dizer: Deus me ama, Deus me ama, e Ele tem uma coroa da vida preparada para mim, e essa coroa vai ser colocada na minha cabeça se eu resistir isto. Eu fico olhando assim e vejo como que o diabo tem chantageado pessoas. Como que o inimigo tem chantageado pessoas aqui na igreja para que essas pessoas desistem de tudo. Chantageado você com palavras, chantageado você com forma de pensar e usado até outras pessoas para fazer comparação da sua vida. E essas pessoas vêm justamente no momento mais difícil dentro de nós. Deus está te olhando desde lá do céu nesta noite e está te dizendo: meu filho, minha filha, eu sei que o seu coração está sangrando, eu sei que o seu coração está duvidoso, mas persevera na minha palavra, nas coisas que eu tenho para você, porque se você perseverar, eu tenho um futuro, eu tenho um caminho, eu tenho uma bênção, eu tenho coisas grandes e firmes que eu quero te anunciar. Esse Deus está aqui nesta noite, irmão, e Ele está te dizendo: suporta, suporta. Quantas pessoas, irmãos, a tentação, o diabo sabe que ele não suporta, ele não consegue, não tem força. E é por isso que o inimigo está sempre nos vencendo. Qualquer palavrinha, qualquer ofensazinha, qualquer escassez econômica, qualquer situação dentro de casa é motivo para nós nos entristecermos e deixarmos de fazer a vontade de Deus. Ei, Deus tem o melhor para você. E é por isso que você tem que perseverar neste caminho, amado.
Aleluia. Aleluia. Então não deixe o diabo te chantagear. Por isso que eu te pergunto, o que o diabo está te chantageando e você não está se dando conta? Eu me recordo de uma história muito tempo atrás, de um pastor me contando que pastor Jay, e ele morava num sítio, numa fazenda, e ali tinha muitos animais, muita criação, galinhas, tipo lá na casa do Rony agora, mais 20 pintinhos, meu Deus do céu, aleluia, sabe? E aí uma pata chocou ali, alguns patinhos bem bonitinhos, e aí tinha um patinho ali que era o dito patinho feio. E aquele patinho tinha uma coisa engraçada que chamou a atenção do Jay. O Jay era uma criança. E de repente ali, ele brincando de estilingue, sabe? Bodoque, não sei como é que chama aqui. E a mãe olhando para ele, né? Brincando com aquilo. E interessante que a mãe também gostava muito daquele patinho. Aquele patinho daquela pata era o xodó da mãe dele. E um dia a mãe saiu e de repente o Jay olhou aquele patinho e olhou para o bodoque e falou: eu vou fazer tirar o alvo com o patinho. Pegava a pedrinha, puxava o estilingue e soltava. Tá! Passava pertinho. Ele dizia: agora eu vou passar mais perto ainda. Mais perto ainda. Até que mais perto ainda. Foi no meio da cabeça do pato. O pato rodou para ele. Morreu. E ele olhou para o lado. Morreu o patinho. E ele sabia, se a mãe soubesse que foi ele quem matou o patinho, ele ia levar uma surra. Então imediatamente ele pegou uma pá, cavou ali a terra ali, colocou o patinho, enterrou. E quando ele se vira para sair de perto, a irmã dele estava lá. E disse: Jay, eu vi tudo. E ele: minha irmã, não conta nada para a mamãe, porque ela gostava muito desse patinho. Você sabe, se você contar alguma coisa para ela, ela irá me bater, mana. Ela: não, Jay, fica tranquilo, eu não vou te contar nada. Obrigado, mana, beleza. Da hora do almoço, eles almoçam, Jay comendo, feliz ali. Jay era um menino feliz, irmão. E de repente, quando está comendo ali, acabaram de comer, a mãe chega para Jéssica e diz: Jéssica, minha filha, vamos lavar a vasilha. Tá bem, mamãe, mas o Jay vai comigo. Aí o Jay: eu vou lavar vasilha coisa nenhuma, longe de mim lavar vasilha, vou brincar. E a irmã chegou no ouvidinho dele e disse: Jay, e o pato? Aí o Jay foi lavar a vasilha. À noite, janta: filha, vamos lavar as vasilhas da janta. Sim, mamãe, mas o Jay vai comigo. Eu não vou não, porque eu vou dormir. Jay, o pato? Passado uma semana lavando roupa, lavando não sei o que, limpando casa, ele sendo chantageado e escravizado pela irmã. Foi então que ele se cansou daquilo, porque ele estava escravizado. E um dia a mãe dele costurando, sentada ali, ele chegou perto dela e disse: mamãe, eu tenho algo para dizer para a senhora, e eu sei que a senhora vai me bater. Diga, Jay. Eu sei que a senhora vai me bater, mamãe, mas fale logo, menino. A senhora lembra do patinho? Sim, o patinho que morreu, sim. Eu sei que a senhora vai me bater, mamãe, mas fala logo. Foi eu que matei aquele patinho, mamãe. E a Jéssica sabe disso, está me chantageando todo dia. Eu já não aguento mais lavar vasilha, arrumar casa, lavar roupa, já não aguento mais isso, mamãe. Agora, se a senhora quiser me bater, pode me bater, porque eu caí nessa tentação, pequei mesmo, pode me bater. E a mãe do Jay era uma mulher de Deus.
quando olhou para ele e viu que ele estava realmente arrependido do que fez, abraçou-o fortemente, e ele esperando uma surra, ele disse: mamãe, a senhora não vai me bater, mamãe? E ela disse: não, Jay, eu vou te perdoar, porque você se arrependeu, você confessou para mim. E aí, querido, Jay voltou a ficar feliz. E aí, naquele mesmo dia, a mãe disse: Jéssica, vamos fazer uma faxina geral na casa. E a Jéssica: eu vou, mamãe, mas o Jay vai comigo. Ele: eu? Jamais. Jay, o pato. Ele: que pato, que nada, rapaz. Eu confessei o meu pecado para minha mamãe, eu confessei tudo, e ela me perdoou. É uma história simples, mas tem tudo a ver com aquilo que Deus quer fazer conosco. Tem tudo a ver com aquilo que o inimigo faz, nos tenta para nos destruir, para depois ele tirar vantagem sobre nós e nos chantagear. E é isso que eu tenho visto na vida de muitas pessoas, que tem tudo para dar certo, que tem tudo para crescer, para avançar, tem tudo para ser abençoado, tem tudo, mas eles não estão se dando conta que enquanto a tentação está ali evidente, o inimigo está te chantageando. Deus nesta noite te trouxe aqui para falar cara a cara com você, te perguntar: meu filho, não deixe o inimigo te chantagear, porque se ele tiver de chantagem sobre você, você vai perder um grande futuro. Levanta sua mão nesta noite, se você entende a mensagem da palavra de Deus, e agradeça ao Senhor, porque está sendo jogado por terra nesta noite muita chantagem do inimigo. Talvez você, por causa dessa tentação, você está tentando destruir tudo. Pare de destruir a sua vida. E eu já disse isso e volto a dizer: você não pode ficar ferido. Se uma pessoa vem para te ferir e você fica ferido, isso é injusto. Se uma pessoa vem para destruir a sua vida e você, com raiva daquilo, frustrado, chateado, fica querendo detonar com tudo, destruir tudo, abandonar Deus e abandonar as coisas de Deus, abandonar o plano que Deus tem na tua vida, tudo por quê? Porque vieram para te ferir e você ficou ferido, e agora você vai detonar com tudo. É hora de você se quebrantar, se humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu entendi a sua voz, aleluia, eu estou sentindo que Deus já está fazendo uma grande obra neste lugar, meu irmão, minha irmã, aleluia, aleluia. Levanta sua mão mais uma vez e agradeça a Ele, porque Ele está fazendo uma grande obra na tua vida, na minha vida. E o inimigo, se ele quiser nos derrotar, ele não vai conseguir. Se ele lançar os seus dardos inflamáveis, as suas tentações, ele não vai conseguir, porque a palavra de Deus já está sendo pregada, e a palavra liberta. Quem está sentindo libertação nesta noite? Havia uma nuvem, havia uma escuridão sobre muita gente aqui, havia uma opressão, mas já está sendo dissipada. Se você está sentindo isso nesta noite, glorifica o nome de Jesus, agradece a Ele, aleluia, 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 glória a Deus. Querido, escute bem o que é tentação. O diabo, escute bem isso, ele já foi vencido na cruz do Calvário, aleluia. O inimigo já foi vencido na cruz do Calvário, e ele está tonteado e agonizante, e ele já está condenado. A sentença já foi decretada sobre ele, mas ele sabe que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Não sei se vocês me ouviram direito. Ele sabe que você tem uma carne que é fraca,
Ele sabe que muitas vezes na sua cabeça tem um monte de dúvida. Ele sabe da sua vulnerabilidade. Ele sabe que você precisa entender as coisas de Deus. Por isso que ele vem para tentar te destruir. Aleluia. Aleluia. Querido, a chave da vitória contra as tentações do diabo são as promessas de Deus na tua vida. Escute bem o que eu vou falar. Muitas vezes o inimigo tem nos tentado. Quantas vezes eu sentia claramente os dardos entrar dentro de mim. Sério. Mas mesmo fraco, o Espírito Santo sempre estava me lembrando: meu filho, eu tenho promessas na tua vida. E quando o Espírito Santo avivava dentro de mim essas palavras, que Ele tem promessas na minha vida, e elas são verdadeiras e irão acontecer, isso vinha como um avivamento sobre a minha vida. Portanto, nesta noite, você que está sendo tentado, eu já quero te dizer desde já: Deus tem promessa na tua vida, meu amado. Amém? Quem quer receber essa palavra, mais uma vez, abre o seu coração e decrete para você mesmo: Deus tem promessas grandes e firmes. Deus já me anunciou que a promessa vai acontecer na minha vida. Por isso eu não vou me desviar. Eu não vou sair da vontade de Deus, não. Eu não irei perder o rumo. Deus tem promessa. Aleluia. 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 Glorifica Deus. Lembre-se que a promessa de Deus não cai por terra, não. Mas pastor, eu sou um novo convertido, eu estou vindo agora para a igreja. Amém. Mesmo você sendo novo convertido e vindo agora para a igreja, Deus também tem grandes promessas para a tua vida. Aleluia. 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 Saiba que o inimigo, ele sempre vai te atacar desses dois modos. Aprenda, por favor, isso, por favor. Eu te convido até a escrever isso. 2 ataques primordiais do diabo. Em primeiro lugar, o diabo vai te atacar, vai identificar as suas próprias fraquezas. Todos nós que estamos aqui conhecemos-nos por dentro. Conhecemos aquilo que nós somos débeis, que somos fracos. Amém? Todos nós sabemos que tem coisa que nos tira do sério. E do outro lado, o inimigo, sabendo dessa fraqueza, ele vai fazer de tudo para acabar com a minha e com a sua raça. Ele vai fazer de tudo para tentar destruir a minha família. Eu creio nisso, irmão. Se vocês souberem como que o inimigo ataca a família e nós não nos damos conta. Às vezes é uma ofensa. Às vezes é a palavra que o marido falou. E eu digo isso de mim, até mesmo porque quantas vezes eu não me dei conta e estava falando dentro da minha casa uma palavra que gerou morte e destruição. E quando eu fui me dar conta, era o inimigo que estava me tentando, porque ele conhecia a minha raiva, o meu nervosismo, a minha impaciência. Ele conhece quando eu estou mal, quando não estou bem. Ele sabe o ponto da minha fraqueza. Eu tenho certeza que eu estou sendo boca de Deus para te mostrar isso. O diabo sabe quais são as suas fraquezas. Ele sabe o ponto de sua debilidade. E ele irá fazer de tudo para que essas fraquezas fiquem em evidência. Ele vai fazer de tudo para tentar ferir você. Ele vai tentar fazer de tudo para você se isolar das outras pessoas.
Ele vai tentar fazer de tudo para você ficar com raiva dos seus filhos, ficar com raiva do seu marido, ficar com raiva da sua esposa. Ele irá fazer de tudo para você ficar com raiva da sua igreja, do seu pastor. Ele irá fazer de tudo para você ficar com raiva, até mesmo de Deus, principalmente quando as coisas não dão certo. Me recordo de uma moça que perdeu seu filho, e ela me dizia: pastor, tem a criança, não, os meus seios estão cheios de leite, mas não tem criança para me dar leite, pastor. Onde está Deus nisso tudo? O inimigo se aproveitou daquela debilidade natural de mãe que perdeu o seu filho, mas lançou um dardo para ela ficar amargurada com Deus, para ela não adorar a Deus, para ela não confiar na soberana vontade de Deus. Eu me recordo de uma moça, de uma mulher lá em Portugal, que aceitou Jesus logo. Cheguei na casa dela, me recordo muito bem, a Mafalda. Escute bem o que eu vou dizer para vocês. E nós casamos ela lá na nossa igreja em Portugal. Estava uma bênção, Mafalda, e ela engravidou. E ao engravidar, foi aquela gestação bonita, todo mundo feliz, mais uma criança na igreja. Mas passados 9 meses a criança nasceu. Naquele mesmo dia a criança já nasceu meio adoentada, e depois de 24 horas morreu. Que tristeza vê-la, depois de ter aceitado Jesus, irmãos, depois de ter entregado a sua vida a Jesus. Aquela criança lá no hospital, a criança morta, e ela colocando a roupa da criancinha para enterrar. E eu sabia que aquilo ali deixou-a muito triste. Eu sabia que muita dúvida veio para a cabeça dela, e a família também. E muitos com certeza diziam: cadê Deus nisso tudo? E eu tenho certeza que o diabo, ele se aproveitava e também dizia: aí, cadê o seu Deus? Você não renunciou tudo para servir esse Deus? Mas o interessante do nosso Deus, irmãos, é que enquanto nós estamos indo com o milho, Deus já está com a polenta pronta há muito tempo. E uma vez eu preocupado com ela, porque ela estava bem abatida, é natural, uma mãe perdeu o filho e ficar abatida. A Mafalda orando por ela, todo mundo orando por ela. E aí, um dia eu sentei logo após o almoço, sentei no sofá da minha casa, e eu tive uma madorna, um cochilo. E aqueles poucos, não sei se foi minuto ou se foi segundo, eu sei que cochilei. E naquele dia, naquela hora que eu estava cochilando, eu vi o arrebatamento da igreja. O dia do arrebatamento, bilhões e bilhões de pessoas alegres, agradecendo a Deus, feliz. E eu vi a Mafalda e a mãe dela abraçadas a Jesus, e felizes por chegar até o céu. E ela cantando o hino da vitória, aquela alegria maravilhosa do arrebatamento, igreja. Foi então que Jesus separou um pouco dela assim, que ela estava grudadinha, e disse: Mafalda, eu tenho um presente para te dar. E ela disse: epa, falou tipo os portugueses, né? Epa, Senhor, já não preciso de mais nada. Eu e minha mãezinha já alcançamos o céu. Fomos salvos, fomos arrebatados. Estava feliz. Aí Jesus olhou para ela e disse: não, Mafalda, esse presente você vai gostar muito. E de repente ele chamou um nome, que eu não sei qual é o nome, eu sei que é o nome lá do céu. E diz a Bíblia que nós vamos ter outro nome lá no céu, amém? E ele chamou o nome lá no céu, e de repente veio um rapaz bonito, de mais ou menos 1,80 m de altura, muito bonito, moreno, e com um sorriso também, e se aproximou. E Jesus, a Mafalda e a mãe dela aqui, e esse rapaz se aproximou, e ele chegou: fulano, eu quero te apresentar a sua mãe. E chegou para Mafalda: e Mafalda,
eu quero te apresentar o seu filho. E Jesus olhou para ela com um sorriso e disse: ele não tinha condições de viver lá na terra, por isso que eu o trouxe cá para a minha glória, para o meu céu. E hoje, eu cuidei dele até hoje para você. Agora, desfrute com o seu filho, seja abençoada. E o gozo e a felicidade da Mafalda e da mãe dela foi muito maior quando ele abraçou o filho dela naquele dia. Aleluia! Tudo isso por quê, irmão? Porque ela entendeu que tinha que suportar aquela tentação. Ela ganhou aquela coroa de vida. Eu quero te dizer para você que Deus tem o mesmo para fazer na tua vida. A começar aqui na terra. Inclusive ela já tem uma filha abençoada, já está crescendo. Creio que já deve ter seus 6 anos mais ou menos. E graças a Deus, Deus restaurou toda aquela família. Pastor, por que o Senhor está nos ensinando isso nesta noite? Eu estou te ensinando isso nessa noite, porque eu sei que muitos de vocês estão sendo tentados em diversas coisas. E tem gente que está pensando, como o Tiago falou aqui, que é Deus que está mandando aquela desgraça para você. É Deus que está mandando aquela penúria, aquele sofrimento. Querido, não é Deus. Essa história que Deus coloca pessoas no leito de morte, no hospital, isso é mentira do diabo. Deus é amor, Deus é luz, Deus não manipula ninguém. Imagine, Deus, para querer que nós venhamos a ser servos dele, eu vou manipular. Deus está tão desesperado por nós, que ele vai fazer-nos sofrer tanto para que nós venhamos adorá-lo forçadamente? Jamais. Mas o diabo coloca isso na nossa cabeça, por isso que ele está dizendo assim, o apóstolo Tiago: ninguém, quando for tentado, diga que é Deus que está me tentando. Oh, aleluia. Porque Deus não tenta ninguém. Deus não está te tentando, não. Isso que está acontecendo na tua vida não é Deus te tentando, não. É o inimigo que está te chantageando e aproveitando-se da sua fraqueza, da sua debilidade. E eu sei que tem gente aqui que teve experiência com outras igrejas. Eu sei que tem gente aqui que teve experiência até mesmo com membros da sua casa, que te decepcionaram. E agora, porque aquelas pessoas que representavam a Deus te defraudaram, te feriram, te fizeram mal, te desprezaram, te rejeitaram, não te deram valor, e você, por ver aqueles representantes ali, você pensa que aquela pessoa, a culpa é de Deus por aquela pessoa ter feito isso na tua vida. Isso também é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira de Satanás. Portanto, querido, começa a identificar dentro de você. Eu estou abençoando a sua vida mais uma vez nesta noite. Começa a se conhecer por dentro e ver aquilo que você tem debilidade. Ah, pastor, eu me firo facilmente, eu sou sensível. Não gosto que fale assim, que fale assado. Se uma pessoa fala desse jeito comigo, pastor, quando me fizeram isso, eu fiquei ferido. E o inimigo se aproveitou. Nesta noite é hora de você jogar por terra esse sentimento e se fortalecer no Senhor. Aleluia. Diz a Bíblia lá em Efésios capítulo 4 versículo 10, que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força que vem do seu poder. E este poder, essa unção está caindo aqui no nosso meio. Aleluia. Eu posso contemplar. Quem está contemplando comigo, dê um glória a Deus. Levanta sua mão e dê um glória a Deus, um aleluia. Está sendo derramado o poder que vai fortalecer a tua vida, que vai te dar esperança. Aleluia. Quem está sentindo esse poder, glorifica o nome dele. A segunda coisa que o diabo faz, quando ele nos tenta, primeiro é identificar nossa fraqueza e trabalhar em cima dessas fraquezas. E segundo, o diabo sempre vai nos colocar desânimo, irmão. Tem pessoas que estavam a bênção na igreja,
Tem pessoas que estavam servindo ao Senhor. Tem pessoas que tinham aquela força, aquela unção, que quando pregava ou falava do amor de Jesus para alguém, as pessoas diziam: puxa vida, aquilo que fulano me falou atingiu meu coração. Tem pessoas que oravam pelos outros e a pessoa era curada, era abençoada. Quantos de vocês que estão aqui, que colocava a mão sobre a pessoa e orava por aquela pessoa, e a pessoa te dizia: poxa, já estou me sentindo bem. Quantos já foram usados assim? É bom, não é? Entretanto, querido, o diabo, ele lançou dardos inflamados sobre a sua vida, e esses dardos se atingiram. Inclusive nesta noite, não queira dizer: o pastor está sabendo da minha vida. Eu não sei não, irmão, porque isso aqui está escrito, eu escrevi, e eu nem sabia quem viria para a igreja nesta noite. Eu não posso programar quem vem, mas o Espírito Santo está aqui, está te dizendo que você está desanimado. O que aconteceu com a tua vida foi que o diabo te desanimou. E para que o diabo nos desanima? Tem um alvo muito grande. Por que o diabo nos desanima? Primeiro lugar, para nós abandonarmos o Senhor. Se vocês olharem esses filmes de animais, essas programações de animais, você vai ver que quando o leão está perseguindo algum animal cansado, ele vai tentar separar aquele animal do rebanho. Eis aí a revelação de Deus para a sua vida: não saia do rebanho, passe o que passar, fique firme, não saia de perto do rebanho, porque se o inimigo consegue te isolar, ele vai conseguir também te ferir, atingir tua vida e te destruir. Olha para teu irmão e diga para ele: não saia do rebanho. Vocês não me entenderam. Amém? Pega na mão do teu irmão e diga, eu dá um yes nele, alguma coisa, e fala: pelo amor de Deus, minha irmã, não saia do rebanho. Porque se você sair do rebanho, o diabo vai fazer você abandonar Deus e vai fazer você errar muito. Haja visto que quantas pessoas, amados, quantas pessoas, por separar do rebanho, cometeu os piores pecados que ela nem imaginava cometer. Quantas pessoas que teve relações homossexuais, que tinha asco, que tinha nojo daquilo. Eu ministrei há um tempo atrás uma pessoa que era usada tremendamente, e aconteceu essa mesma coisa. E ele me disse: pastor, que tristeza acordar com um outro homem na cama do meu lado. E naquela hora eu senti aquela tristeza profunda, aquela comunhão que eu tinha com o Espírito no meu coração. Parecia que havia um buraco. Talvez eu vejo muita gente aí, inclusive, tentando fazer apologia a esse tipo de relação. Mas no fundo eu trabalho com muitos deles há muito tempo. E no fundo, as maiores depressões que eu tenho visto na vida das pessoas é justamente esse tipo de gente. Mesmo que eles fazem aquilo que eles queriam homossexualmente, mas no fundo eles sentem as maiores tristezas, as maiores amarguras estão na vida dessas pessoas. Tudo por quê? Porque abandonou o Senhor. Se o diabo consegue te desanimar, ele vai conseguir fazer com que você não cumpra os propósitos de Deus para a sua vida. Você sabia que Deus tem um propósito na tua vida? Quem tem certeza disso, levanta a sua mão nesta noite. Quem está seguro que Deus tem um propósito extraordinário na tua vida? Eu estou seguro disso também. Por isso, querido, entenda: se o inimigo consegue deixar você desanimado, ele vai desviar
você de cumprir os propósitos de Deus na tua vida. Terceiro lugar, por que o diabo nos tenta e nos desanima? Para não alcançarmos a terra prometida, irmão. Que tristeza é ver pessoas que cada dia mais, todo dia nós temos notícia de pessoas que se desviaram da presença de Deus. Todo dia temos notícia de pessoas que deixaram Deus de lado, e sem esperar estava desviado. Irmãos, quanta bala perdida. Eu já vi um amigo meu, eu me recordo na adolescência, que nós nas discotecas saiu uma briga, e alguém tirou a arma e atirou, e esse menino era filho de crente. Estava eu, ele e outros, tudo desviado do caminho do Senhor. E lá naquela discoteca daquele tempo, a bala atingiu ele direto na cabeça e ele faleceu. Que tristeza para a mãe. Mas é um fato, que o inimigo, ele vai tentar te destruir, te desanimar, tudo para que você não alcance o céu, tudo para que você um dia não venha a morar lá no céu. Oh Deus. Jó foi galardoado por resistir à tentação. Por isso você está entendendo nessa noite como é importante você resistir à tentação, para que você não seja um banana que qualquer ataquezinho das trevas você está desistindo, para que eu e você venhamos a identificar as armas do inimigo, para que eu e você venhamos a identificar o que o inimigo está fazendo conosco. Deus te trouxe aqui para te dar essa palavra. Talvez você está confuso aí na tua mente, não está sabendo o que está acontecendo com a sua vida, que parece que você está sempre caindo mais e mais dentro do poço. Isso é o inimigo que está conseguindo te vencer, está te tentando, está te colocando ira, revolta no teu coração. Como que o Espírito Santo de Deus me mostra um monte de pessoas revoltadas com a vida aqui nesta noite. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você. Hebreus capítulo 11 diz que, versículo 33, diz o seguinte: olha, nossos antepassados, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam da espada, tiraram força da fraqueza. Aleluia. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros, e as suas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Essa é a classe de pessoa que Deus está usando nos últimos tempos. Gente que resiste à tentação do inferno, gente que não permite ser chantageada pelo diabo. Se você entrou aqui nesta noite, eu quero te dizer que essa é a hora exata de você vencer tudo aquilo que tem te ferido. Deus está no nosso meio, irmão. Talvez é verdade que as coisas não estão dando certo para a tua vida. De repente aquilo que você programou e dizendo agora vai dar certo, agora vai dar tudo certo, e de repente quando chega na hora não dá certo. Aí o diabo fica se rindo e lança mais dardo, e você se murcha dentro de si. Eu quero te dizer que Deus vai te ensinar nesta noite a tirar força da fraqueza. Talvez você está debilitado, isso tem prejudicado o seu lar, a tua casa. Talvez você está parado no tempo, você que tinha um monte de sonhos, muitas coisas para acontecer na tua vida. Eu quero orar pela sua vida. A mensagem de Deus está dada.
Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Querido, Deus já está com essa coroa na mão. Eu posso contemplar Ele torcendo para você vencer isso que está acontecendo com a tua vida. Olha aqui para mim um pouquinho. Ei, Deus está com essa coroa na mão e com um sorriso estampado no rosto, te esperando. Venha, meu filho, venha, não se detenha. O inimigo está lançando os dados, lançando as flechas, e você está correndo e indo e se desviando. As flechas estão caindo e você está usando o escudo da fé e não irá penetrar nesse escudo, e você está avançando. Saiba que lá na frente Deus está com a sua coroa. Deus tem uma coroa para cada um de vocês aqui nesta noite. Essa coroa da vida, ela é felicidade. Você vai aprender a lidar com os seus problemas. Quando o diabo tentar te destruir naquele mesmo problema, ele não vai conseguir, porque você já recebeu a coroa da vida. Você está treinado. Você que ouviu a palavra de Deus, que quer receber uma oração especial nesta noite, vem aqui adiante.